Bom dia, gente. Bom dia, Naturals, tudo bem? Bem, pessoal, hoje vamos começar nossa manhã conversando, tomando um chá, tomando um café, com a cara inchada de sono, mas o nosso assunto é maravilhoso, fabuloso e é um assunto que todos nós, em algum momento da vida, a gente já encontrou com esse assunto, querendo ou não. Esse assunto faz parte da nossa vida e a gente tem que olhar para ele. Cedo ou tarde nós vamos olhar para o verbo e também como nem só de verbo se alimenta o homem. Os gatos vão passar aqui atrás, tá? Então, o que eu quero trazer para começar, gente? Eu quero trazer alguns exemplos do como o verbo é usado na nossa vida, como ele é usado, não usado muitas vezes, né? Quando deve ser usado demais quando não é para ser usado. E é como é engraçado isso tudo, a gente vai até rir até o fim, porque a gente às vezes não é ouvido e mesmo assim fica usando o verbo, né? Então eu quero trazer alguns exemplos para começar a gente falando sobre como nem só de verbo se alimenta o homem. Muito bem, primeiro exemplo, gente, olha só. A gente já viu, eu ainda vejo e ainda faço, e quando me percebo, é muito normal a gente se perceber pecando, né? Dando discurso para um bebê, dando discurso para uma criança, às vezes. E você já viu aquela mãe fazendo um discurso verbal para um bebê de 1 aninho, ou menos? Ou tentando ensinar tudo no verbal? Já viu isso? Né? Então, por que acontece isso? Porque a gente é habituado, é educado e utiliza muito mais a linguagem verbal, né? Primeiro exemplo, aquela mãe, como eu já fiz e às vezes ainda faço um pouco, que fica dando discurso, né, filosófico para uma criança pequena, que ela não vai entender nada. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, gente, aquele professor que até é fantástico, mas que quando ele percebe, tá todo mundo bocejando, tá todo mundo olhando para a mosca que tá passando e ele não está sendo ouvido, né? Quem que nunca passou por essa? Quem nunca viu um professor ou na sua própria sala ou como professor se percebeu usando o verbo, usando a palavra e não sendo ouvido? Que tal? Pensa aí, ou até digita aí para mim, quem que já percebeu, quem já vivenciou isso? Seu professor falando, cansando, né, de tanto falar, perdendo a voz. Tenho muitas amigas professoras que perdem a voz de tanto falar. Claro que o professor ele está num papel que ele precisa falar, né? Ali ele está verbalizando o conhecimento, né, gente? Mas nem só de verbo se comunica o homem, certo? Então, outro exemplo muito legal, a gente numa conversa de amigos ou numa conversa, numa reunião em família, e aquela pessoa que toma a palavra e fica falando por horas e horas e horas e horas. Já se percebeu assim também? Eu já. E como nem só de verbo se comunica o homem, né, gente? Então nós vamos abrir esse assunto pegando esses exemplos. Primeiro exemplo, a mãe que fala e discursa e filosofa para um bebê de 1 ano e acha que ele tem que entender. Segundo exemplo, um professor que fala em uma sala, não é ouvido. Terceiro exemplo, um amigo na roda de amigos que toma a palavra e não acaba mais a sua história e acha que está bombando naquela história. Gente, são só exemplos, mas é exemplo do nosso cotidiano. Eu vou até botar uma musiquinha aqui enquanto a gente conversa. Vamos botar uma musiquinha. Porque nem só de verbo se comunica o homem, gente. E isto, gente, esse é um assunto filosófico, esse é um assunto profundo, esse é um assunto que diz respeito principalmente à comunicação.
né, ao relacionamento humano e a nossa comunicação como indivíduos. Esse é um assunto essencial. Essencial é um verbo para a gente falar até o fim do nosso encontro, do nosso café. Falar de verbo é falar da vida, é falar do pensamento humano, falar do sentimento humano. Quando a gente fala de verbo, nós não estamos falando só da semântica verbal, do significado verbal, até porque o significado ele varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Varia muito o significado do verbo, né? Mas o que tem por trás do verbo? O que tem além do verbo? E quais outras formas, né, de se comunicar e que estão sendo comunicativas enquanto há verbo? Então, esses assuntos eu amo de paixão, por isso que estou aqui com a cara inchada para falar para vocês um pouquinho de algumas coisas essenciais nessa quarentena. Provavelmente eu vou fazer outro vídeo, outra live ou um outro conteúdo no canal das 7 linguagens naturais e musicais, porque esse é um assunto que não pode ser superficial na nossa vida, nem no nosso discurso verbal, nem no nosso entendimento, né? Gente, para falar disso, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o quanto é importante saber utilizar do verbo. Quero contar uma história para vocês, tá? Há um tempo atrás eu recebi uma família com um autista. E a história é a seguinte. Esse autista, ele tinha e tem, provavelmente ainda hoje, né, dificuldades de comunicação verbal. Ele tinha 10 anos de idade e ele não conseguia nem atentar, nem parar e muito menos verbalizar. E quando a família começou a trazê-lo e a família vem junto na escola, aqui na Escola Harmonia, a gente traz a família para que a família vivencie e a gente consiga atuar com o que é que está acontecendo na comunicação daquela família, né? A gente atende, é através da música a nossa aula, mas a gente atende, o foco é comunicação, né? Como a gente se comunica e como a gente pode atender a fase, a comunicação e a fase em que o indivíduo, o sujeito está. Pois bem, a história é a seguinte: a família veio, trouxe o garoto de 10 anos e ele era extremamente agressivo quando ele queria alguma coisa. O que me fez lembrar de um bebê quando quer alguma coisa e faz a sua birra. Então, a cada coisa que ele queria, ou ele queria ir para lá, ou ele queria pegar alguma coisa, ele fazia uma pequena birra. Como um bebê, mas 10 anos, há um outro nível de comunicação, né, gente? Naturalmente falando, há um nível diferente, já tem vivência, né? Já tem experiência, já ouviu muito verbal. Então, naturalmente, a gente sabe que o cérebro, ele vai acumular essas experiências e ele vai ter uma comunicação maior ao longo do tempo, ao longo da infância. Porém, nesse caso, não aconteceu. O menino, ele tinha uma comunicação de um bebê, né? Um autista. A gente pode dizer que o autista tem uma comunicação, não diria atrasada, gente. Eu diria uma comunicação restrita, né? E que a gente chama na sociedade de atrasado, usa esse verbo. Esse menino foi pintar, eu coloquei ele para arte no nosso ateliê e ele foi pintar. Quando aquela mãe começou a se comunicar com o menino de 10 anos, eu já vi qual era o maior problema da situação e o quadro todo do porquê ele fugia das orientações, porque ele fugia das brincadeiras, ele não queria brincar. Não queria brincar. Uma criança não querer brincar. Um outro ponto interessante desse caso é que ele ficou muito tempo desde bebê no eletrônico, largado horas por dia com o celular, sem vivência humana, sem vivência pessoal. O que prova, gente, que nem só de verbo se alimenta o homem. Por quê? Se uma criança entra em contato com o eletrônico cedo e ela já se alimenta de verbo do eletrônico,
E se fosse esse o ponto para ela falar e adquirir conhecimento, se fosse esse, estaríamos todos resolvidos, né? Os autistas não seriam autistas, porque muitos deles caíram muito cedo no eletrônico, né? No celular, e horas e horas e horas e horas por dia parados em frente ao eletrônico recebendo alimento. Mas não é esse o fato. O fato é que nem só de verbo se alimenta o homem. Por quê, gente? Porque antes do verbo e com ele, né, existem outros fatores naturais que são extremamente importantes. Fator 1, emoção. Fator 1 e 2, que estão muito pertinho e muito juntos, corporal. Se a gente não tem interação corporal, nosso verbo não é entendido pelo outro. E também fator 3, que está tudo junto nesse fator 1, 2 e 3, som. O som da voz, a pausa da voz, o ritmo, a música, o que está sendo ouvido. Gente, o que é sentido por uma gama de sentidos humanos e naturais, né? Então, não adianta verbalizar. Imagine você ouvindo a Siri falando o tempo todo, falando com você. Aquele professor falando sem emoção, né? Os filmes falando com muita emoção o tempo todo. Então, são essas coisas que nós temos que pesar hoje para a gente pensar no quanto o nosso verbo está sendo poderoso, o quanto as pessoas estão ouvindo uns aos outros, o quanto a gente atinge e passa o que tem que passar através do nosso verbo. Gente, é poder. Isto é poder. É poder a gente usar essa ferramenta. O verbo é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele é escrito. Nós utilizamos símbolos, nós fazemos textos, né? A gente faz um roteiro, eu fiz um roteiro verbal no caderno para falar para você. Eu escrevi o meu verbo. A gente mentaliza o nosso verbo, né? A gente repassa o nosso roteiro. Isso é muito poderoso. Mas não é poderoso se nós não temos o outro lado, o ouvido, se nós não somos ouvidos. Então, gente, até que ponto nosso verbo é ouvido? Até que ponto a gente sabe emitir o nosso verbo com tanto poder, com tanta verdade, com tanta sinceridade, amor, lógica e técnica para que ele seja ouvido? Eu vou deixar um segundo a gente pensar. Sabemos, você que está assistindo, você sabe o quanto é efetivo o seu verbo? Você já se pegou em alguma situação de não estar sendo ouvido? Deixa ali embaixo se sim, porque com certeza, em muitos momentos até crianças se dão conta, ainda mais hoje nesse mundo tecnológico, elas se dão conta que não são ouvidas, né? Imagine nós adultos. E ao contrário, gente, de que a gente pensar que ser ouvido é ser aceito, muitas vezes ser ouvido é não ser aceito, é ser rejeitado, né? Porque quando o outro escuta, o outro pensa, o outro discorda, o outro critica. Então, às vezes a gente é mais ouvido quando é rejeitado do que quando é aceito. Não necessariamente nós somos ouvidos quando há aceitação, certo? Então, quando a gente está falando e há uma discussão, há um debate, há algo conturbado, neste momento você sabe que está sendo ouvido. Por quê? Porque está tenso, né? Os sentidos, eles se abrem, o reptiliano se abre para a gente falar e ser ouvido. Quando há uma sentença, quando há uma questão de moral em jogo, você é ouvido. Mas quando você tem algo poderoso para falar, para o seu filho, para o seu marido, para sua mãe, para os seus alunos, para o seu grupo, né? Para a sua comunidade, para os seus amigos. Quando você tem algo poderoso, você é ouvido.
E por que não seria ouvido, gente? Porque nem só de verbo se comunica o homem, é claro. Ah, eu amei essa frase. Gente, essa frase surgiu como um raio de sol na cabeça. Porque nem só de pão se alimenta o homem, né? Então nem só de verbo se comunica o homem também. E o que é legal, gente? Sabendo que há muita coisa por trás do verbo, a gente também pode saber que há alguns pontos, alguns fatores para nós tornarmos o nosso verbo eficiente, né? Para nós tornarmos o nosso verbo poderoso, para a gente não, digamos, não quero usar o não, mas saber botar o ingrediente nesse bolo na nossa conversa. Quando a gente fala demais ou fala o que está pensando, a gente não está elaborando uma sentença, um pensamento. E é por isso, gente, que nosso nível de comunicação, ele está trilhando o caminho da filosofia como humanidade. Nós estamos trilhando o caminho do filósofo, daquele que pensa para falar, daquele que mede, que pondera seu verbo, daquele que dá valor ao verbo e não quer desperdiçar nem seu verbo, nem o ouvido que está ouvindo. Daquele que dá valor a si, dá valor ao outro, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho, terminar minha história. Eu estou ligada, eu não terminei minha história. Do menino que veio no meu ateliê pintar na Escola Harmonia. Ele tinha excesso de eletrônico com toda certeza absoluta, 10 anos, sem verbo, querendo... A única coisa, gente, é muito louco, a única coisa que o garoto falava era fone. Fone. Você tem noção disso? Então, eu não tinha dúvida de que ele só tinha convivido com o fone. Ah, ele falava outra coisa, vó e fone, mas era fó e fone. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Tá, gente? Então, o que esse garoto me ensinou? Quando ele veio com a mãe dele, ele me ensinou o seguinte: que todo ser humano tem uma tendência a se afastar do excesso verbal. Todo ser humano tende a correr e a desligar o ouvido quando há excesso verbal. Gente, esta é uma verdade, esta é uma lei de magistério, a gente tem que falar o óbvio, como diz um professor maravilhoso, depois eu vou falar dele. Temos que falar o óbvio. O ser humano, as crianças, o marido, a mãe e você vão se afastar quando estiverem ouvindo muitas palavras. Por que que isto acontece, gente? Por que que isto acontece? Parece que nós temos a nossa sacolinha, ela tem um peso, ela aguenta um certo número de palavras. E eu venho estudando isso há algum tempo, gente. Venho estudando, venho trabalhando com isso no nosso laboratório das 7 linguagens naturais e musicais. Nosso verbo, ele tem que ser medido, gente, como alimento, como comida, porque nosso verbo não é só uma palavrinha ao vento. Ele estimula, ele emociona, ele sobrecarrega o mental, sobrecarrega o emocional, o mental e o corpo humano como um sistema nervoso, gente. Tá falhando a voz da pessoa? Eu já tô aquele professor que fala demais, será? Não, nem começamos, mas nós não vamos falar demais aqui. Vamos falar o essencial, tá? Tentar, pelo menos, né? Gente, então, aquele aluno, ele teve uma experiência muito diferente quando eu posicionei uma tela e um pincel e tintas. E o que aconteceu? Aquela mãe falava demais o tempo todo,
e chamava, fulano vem aqui porque tu tem que vir aqui, porque tu tem que fazer isso agora, e isso é legal, antecipando no verbal a experiência, que é uma loucura, porque se você dá toda a experiência, aquela pessoa ela já teve a experiência pelo verbal do outro. Ela está fugindo, gente. O que o garoto fazia? Ele fugia. Ele fugia da quantidade, parecia uma arma verbal, aquela mãe falando com aquele menino, para ele atender, para ele obedecer, para ele fazer a atividade. Ele já estava cansado, eu já estava cansada, ela já estava cansada. Eu disse para ela o seguinte: gente, por que eu fiz assim? Porque era para parar de falar. Era para parar de falar. Quando ela parou de falar, o menino parou de fugir dela, né? Eu peguei o pincel, finge que é o pincel, peguei o pincel, comecei a mostrar, eu a olhar o pincel, peguei a tinta, a tela, não pedi para sentar, claro, era um autista, peguei o pincel, só posicionei na frente entre eu e ele, fiquei olhando para o pincel, admirando o pincel, e ele pegou o pincel, ele já havia pintado outras vezes, pegou o pincel, ficou de pé e nós fomos para a mesa sem sentar. Ele pintou o quadro inteirinho. Eu não falei uma palavra com o garoto. Lição, moral da história. Moral da história. Vocês sabem por que a voz de manhã falha? Ou é mais grave? Tem porquê também, tá? A minha tá falhando. Por quê? Porque o nosso corpo ele não tá aquecido. Então a gente tem que aquecer, né? Tá aquecendo enquanto. Gente, moral da história do garoto. Quando a gente sabe se comunicar e se adequar a quem está conosco, nós nos relacionamos, nós nos comunicamos, há uma interação, há um atendimento da necessidade do outro, há um acolhimento da linguagem que o outro está. Não é eu impondo o que eu quero, o que eu penso e o que eu sinto, mas é eu me relacionando, co-criando, pensando junto, criando junto, vivendo junto. Eu estou falando desse caso do autista, gente, que é o extremo, mas muitas vezes a gente pode estar conversando e o outro só estar se controlando e o outro não estar nos ouvindo. Você pode estar falando com seu filho e sua filha, seu marido, e não estar sendo ouvido, porque nem só de verbo se alimenta o homem. Antes do verbo, há silêncio. Antes do verbo, há corpo, há som, há emoções e muitas incalculáveis vibrações que o ambiente retém, que quatro paredes acumulam, e a gente tem que falar disso. A gente tem que falar sobre o que há por trás do verbo e o que forma o verbo. Gente, o que forma uma sentença verbal são cadeias de pensamento, são cadeias de vivência. Como é que aquela mãe que discursa e filosofa com o bebê, como ela quer ser ouvida? Ela está filosofando para um bebê. Como ela será ouvida? O bebê vai olhar para o céu, ele vai olhar para qualquer outra coisa que tenha som e não verbo, né? Coloca para mim ali nos comentários, gente. Eu quero ver se vocês estão comentando, estão assistindo. Eu vi que tem um pessoal assistindo. Bom dia para você. Vamos ver ali o que vocês acham disso. Eu quero ver, quero ouvir vocês. Vamos cocriar, vamos ver o que vocês pensam disso para eu continuar o assunto. Esse assunto não vai se alongar, né, gente? Por quê? Nem só de verbo se comunica o homem. Então, nós não vamos ficar aqui muito tempo.
mas o essencial para trazer esse assunto. Comenta para mim o que você acha disso. Se você acha que nossa civilização, nossa sociedade, ela é muito culta e ela conversa demais e sente de menos. O que você acha, gente? Você acha que o nosso termômetro, qual é o nosso termômetro para verbal? Você já se pegou falando demais e falando sem o ouvido do outro lado? Todos nós. E acontece todos os dias. Muitas vezes, para você ser ouvido, você tem que gritar. E, gente, isto não é ser ouvido. Isto é impor verbo ao outro. Muitas vezes, para você ser ouvido, você teve que brigar, né? Teve que discutir. Teve que medir forças verbalmente. Isto não é ser ouvido, né? O que é ser ouvido de fato, gente? Primeiro, para ser ouvido, a gente tem que ter uma educação do ouvir. Então, nós pouco aprendemos sobre ouvir, né? Para ser ouvido, o outro tem que estar ali nos ouvindo, estar gostando, estar se comunicando, se relacionando, co-criando. Tem que ser uma música onde eu toco, você toca. Se não há essa troca, se não há essa pausa, se não há esse ritmo, será que a gente está sendo ouvido? Ou a gente joga verbo como uma fonte de lero-lero? Tem até um filme, né, que é engraçado, que é o gerador de lero-lero. A gente pode ser um gerador de lero-lero, né, gente? E não ser ouvido, e não ser efetivo, e passar muito tempo da nossa vida sem saber o que é que está acontecendo. O que eu acho, gente? E pela minha experiência, desde autistas a bebês, a idosos. O idoso, ele tem um poder verbal. Ele já tem uma experiência, ele já gastou tanto, né? Dizia minha avó que gastava saliva. Ele já gastou tanto que ele já sabe usar. Então, se há com alguém para a gente conversar, é com uma pessoa mais velha. Ela já sabe usar mais o seu verbal, sua linguagem verbal. E ela sabe que nem só de verbo se alimenta o homem, se comunica o homem. Vamos ver o que a Tiana colocou. Bom dia, Tiana. Bom dia, minha querida. Diálogo, gente. Isso aí. Vamos ver aqui. Gente, o diálogo, ele, como a Tiana posiciona, e eu concordo, a gente tem que ser, não é curto e grosso, mas é curto e efetivo. É conseguir se adequar à linguagem do outro, né? Olha só, receber, dar pausa para receber a resposta. Gente, isto em qualquer momento. Na vida cotidiana, na vida de casal, na vida social, nós temos que abrir o nosso ouvido. Por quê? Porque se você não ouvir, você não comunica. Se comunica e não entende. E não acessa o outro. Para a gente se conectar com o outro, quanta coisa tem no meio da conexão entre o outro. E não adianta a gente, às vezes, planejar um verbo. Planejar, né? Como, por exemplo, planejar uma aula, planejar um discurso, planejar uma palestra. Nós precisamos aprender a co-criar, a dialogar, a, como a Tiana colocou, e eu falei no início, a ouvir. Se você não ouvir, você só está jogando no outro o seu verbal, só está atendendo a sua necessidade. Comunicação não é isso. Relacionamento não é isso. Quando a gente só fala e não dá espaço, a gente esquece o óbvio. Vamos falar de óbvio muitas vezes hoje. A gente esquece que o outro está ouvindo e processando. Há um cérebro por trás daquele corpo, gente. Tem um cérebro, tem uma coisa ali, uma máquina funcionando. E esta máquina, ela tem uma manivela, ela tem um tempo de processo. Cada fase da vida tem um tempo de processamento, gente. E a primeira infância, e nós como adultos, nós temos, gente, as nossas crenças, as nossas culturas.
a gente tem a nossa bagagem, né? O nosso léxico, a gente tem um vocabulário próprio. Muitas vezes a gente vai falar a mesma coisa e não vai se entender. Muitas vezes as pessoas se comunicam, falam a mesma coisa na mesma direção, mas não se entendem, porque não há ouvido. Elas estão falando a mesma coisa, mas elas não estão se ouvindo, processando o que cada um está falando. Então, no intermédio entre uma frase e outra, gente, há um ritmo, há uma pausa, há um silêncio. Nem só de verbo se comunica o homem. Porque para um verbo ser entendido, precisa haver um processamento, precisa haver um diálogo que depende de silêncios, pausas, ritmos, emoções, corporal, sabe? Altos e baixos. Gente, é vivo, o negócio é vivo e a gente tem que pensar e atuar. Minha proposta é atuação, é óbvio. Falei de atuação, a pessoa já se empolga. A gente tem que atuar hoje mesmo. Agora mesmo, começar essa manhã pensando, refletindo. Reflete comigo. Se nós somos exagerados, se nós ouvimos, se a gente se adequa à linguagem, se adequa, verbo, se a gente se adequa à linguagem do outro, se a gente tem esta pausa, nós temos que refletir, gente. Porque se comunicar poderosamente, com técnica, com efetividade, com construção de diálogo, depende disso. Depende da gente conseguir se analisar, se autoanalisar e fazer da nossa comunicação o melhor possível para haver relacionamento e comunicação social, familiar e profissional. Se nós não olharmos para a nossa comunicação, para o nosso eu natural, mas não sei me comunicar, tenho vergonha, eu também tinha. A gente tem vergonha. Olha só, estou vendo aqui uma palavra maravilhosa, empatia. Se colocar no lugar do outro. Não é fácil. Bom dia, Maila. Não é fácil se colocar no lugar do outro. Gente, por quê? Porque você mentaliza isso. Você visualiza isso. Mas o mais importante é ao sentir nesse meio termo. Quando a gente sente, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Porque aí, gente, nós estamos dentro das linguagens, da ordem natural, da nossa natureza humana de se comunicar. Nós só nos comunicamos quando nós estamos abertos. Uau, que palavra! Que palavra! Chega a me empolgar essa palavra. A gente só se comunica quando está aberto à comunicação e ao que o outro está sentindo, dizendo e precisando, tá? Gente, existem dois principais tipos de comunicação. Dois principais tipos de comunicação. Uma comunicação que lá, eu vou até fazer um outro vídeo para falar disso, porque é incrível e profundo assim, ó, aquela cereja do bolo que é um cerejão desse tamanho. Há dois tipos de comunicação. A comunicação repressiva, grava bem, repressiva, autoritária, mandona, que pune e controla. E há outro tipo de comunicação, uma comunicação não repressiva, que acolhe, são opostos, gente, que acolhe, que está aberto, que ouve e que deixa fluir, que não impõe, né? Que cocria. São dois principais tipos de comunicação, gente.
E quando eu falo de comunicação, não é somente você se comunicar no verbo. Não é só isso. Bom dia, Sheila. Vi um comentário ali da Sheila. Bom dia. Essas duas vertentes, gente, elas são a base da nossa sociedade. Hoje nós vivemos em uma sociedade muito mais tendenciosa a uma comunicação, a uma vida social mais repressiva, de maior julgamento, de maior punição. Ah, se você faz isso, você é isso. Se você fez isso, é isso. É algo muito... É tipo assim, uma disputa, né, gente? Nessas duas vertentes, isso tem 5.000 anos de estudo, tá, gente? Não sou eu que estou vindo falar isso, não. Eu estudo isso, estudei isso, fiz formação dentro desse método, né? E essas duas vertentes, elas são, em duas palavras, patriarcal e matriarcal. Há uma vertente que está mais consolidada na nossa sociedade, que é o verbal, é o trabalho, é a vida social, são os desejos, é tudo muito mais em cima da vertente repressiva, da vertente patriarcal, da vertente de disputa, de guerra, né? Do agressor para ser ouvido. Veja bem, isto é muito em maior evidência, isto está em maior evidência na nossa raiz de comportamento humano. Gente, isto é um estudo, é uma ciência. Há hoje muitos tópicos de ciência de comunicação. Este é o meu assunto, amo e acho que é fundamental nós olharmos mais para isso, para relacionamento humano, desenvolvimento humano, saúde humana, qualidade de vida humana, propósitos humanos. Por quê? Se a gente está dentro de uma vertente repressora, nós não somos completamente natureza. Nós não somos completamente ser humano. Se eu não posso vivenciar tudo o que a minha natureza precisa vivenciar. Tudo o que a minha natureza é, desde 0 anos e posteriormente. Se nós somos reprimidos desde o nascimento, se a gente pula fases desde o nascimento, por que pulamos? Porque a nossa cultura é repressora, ela é discriminatória e ela julga e ela exige mais do que constrói. Gente, faz sentido isso? Para mim faz todo sentido. E eu acho que o nosso rumo, o que está acontecendo, pelo menos na rede social, né? Na rede social, isto está acontecendo. É literalmente soltar a franga, né? É cada um ser o que quer e ser essa coisa louca de se comunicar, de falar, de vir o que pensa, de fazer bobagem. Por quê? Porque por muito tempo a sociedade foi reprimida sem saber que é reprimida, né? É mais ou menos assim, se você é branco, você é criticado, se você é preto, você é criticado, se você fala, você é julgado, se você não fala, você também é julgado. Se você trabalha, você é julgado, se não trabalha, você é julgado. Então, gente, há uma cultura, há um ar ao nosso redor, ainda há um ar ao nosso redor, que é a cultura do instinto, do medo, da batalha, da disputa, do repressor. E principalmente, gente, esta é uma vertente patriarcal. Eu não falo patriarcal, gente, ou machismo, né? Como a maioria das pessoas conhece por machismo. Mas eu vou falar da vertente filosófica patriarcal, certo? Que em outras palavras, para quem conhece, é Brahmacharya. Vou falar disso em outro assunto, isso é muito amplo. Essa vertente, ela conduz a nossa linha de raciocínio,
ela conduz a nossa linha de construção da nossa vida. Brahmacharya, patriarcal, ou você pode chamar de machismo, tá? Gente, se nós construirmos a nossa vida em cima disso, não seremos completos, não seremos naturais, não seremos seres humanos naturais, porque sempre em algum ponto há algo fechado, há algo que não pode fluir. Há algo que eu não posso mostrar porque eu vou ser mal visto. Há algo de mim que eu não conheço, eu nem quero conhecer, porque o que vão pensar se eu conhecer ou se eu fizer isso que tenho vontade? Então, isso é profundo, gente. Nós temos um nível verbal, um diálogo dentro da cultura brahmacharya, da cultura repressora, da cultura do julgamento. E isto, gente, nos limita muito a sermos mais, a ousarmos mais, a encontrar nossa personalidade genuína, nossa personalidade natural que vai mudando, no que não é construtiva. Natureza cresce. Nossa personalidade não é a mesma que foi ontem, que foi anteontem, sem estudo, sem esse encontro. Nós estamos todos, a todo momento, ajudando uns aos outros, co-criando juntos, criando uma civilização diferente. Todo dia, todo dia. A Sheila coloca ali que flui, né? Quando a comunicação flui, gente, isso é lindo. Isso é lindo, olha os gatos aqui. O tempo para. Então, gente, a nossa cultura tem a ver isso, viu, Sheila? Quando falamos de cultura, falamos de todos nós. Todos nós somos reprimidos em algum ponto. Mesmo se não, eu não sou reprimido. Não, a gente respira este ar, né? A gente respira isso. Ou a gente é levado a fazer coisas que não está para aquilo. Você não está para aquilo. Você, como a criança, você quer olhar para o céu, você quer sentir outras coisas, mas a nossa cultura nos faz fazer aquilo. Então, gente, nós não somos um indivíduo só, algo isolado. Nós não estamos isolados. Olhem só a pandemia. Nós estamos todos em casa, ou deveríamos estar um pouco mais, né? Mas tamanha cultura repressora, gente. Tamanha cultura patriarcal, de vertente patriarcal, que ainda respira hoje, né? Nós não temos um verbo se não temos o ouvido para que esse verbo chegue. Nós não nos comunicamos se o outro não nos responde, não se relaciona, não há troca. Gente, e a nossa saúde, nossa educação é vital, isto é vital, é essencial para que a gente possa construir um mundo amanhã, hoje, mas um mundo dos amanhãs. A gente precisa focar na nossa comunicação, na nossa técnica de comunicar o que pensamos, o que sentimos, porque isto é o que somos em profundidade, certo? Que massa esse assunto, meu Deus. Gente, quais as chances de sucesso quando a gente fala? Quais as chances do outro nos ouvir, se relacionar, gostar, fluir, né? E da gente construir algo junto e não mais desperdiçar nossos segundos de tempo, de vida, de crescimento. Quais as chances da gente realmente falar? Eu vou dar uma pausa para você pensar. Quais as chances? Quais as chances de você estar literalmente ouvindo, sendo uma morada para o verbo do outro, recebendo, sendo receptivo e não sendo repressor, sem julgar?
Você já parou para pensar que quando a gente está ouvindo, a gente já está processando e já está vindo um monte de julgamentos, né? Por quê? Porque o nosso cérebro está educado para isso. Ele está educado para o que você ouvir, você já está entrando em defesa, né? Nosso instinto faz isso. Então a nossa comunicação, gente, ela é muito mais instintiva do que técnica, do que artística. Tá? Pensa comigo. A nossa comunicação é muito mais instintiva do que técnica e do que artística e do que filosófica. Filosófica. Nossa, nosso nível chegará a ser um nível de comunicação filosófica. Pensa quando você está com seu amigo ou parceiro ou amiga e flui a conversa e vocês falam de tudo e você é compreendido e aquilo se torna maravilhoso. Por quê? Porque você está entrando num nível de diálogo, de verbo maior. Você está trocando, se comunicando de fato com alguém e vocês estão construindo algo juntos. Não há uma imposição de eu estou certo, você está errado. Não há esse nivelamento da nossa cultura brahmacharya, da nossa cultura patriarcal ou machista, como queira chamar, verbalizar, né? Gente, quando há esse desnível, não há comunicação. Comunicação é comum ação. É nós estarmos para uma mesma ação, trabalhando para um mesmo objetivo. E nós só conseguimos isso quando a gente se desnivela, quando a gente sai da superioridade. Eu estou certo, você tem que me ouvir. Por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe filosofando horas para o seu filho, ou um professor que tem autoridade, ou um amigo intelectual que tem que falar, né, do que ele sabe, porque ele leu muitos livros de filosofia. Casos e casos. Gente, quando há esse desnível de comunicação, não há comunicação. Você tem que nivelar, você tem que se adequar à linguagem, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. E não é só você, todos nós temos que ouvir uns aos outros, de verdade. Não é fácil, porque nós crescemos, nossa natureza cresceu numa estufa brahmacharya, patriarcal. Então, quando a gente ouve alguém ou lê um livro, nossa mente já está processando e já está julgando e está conceituando e ela já está se defendendo antes mesmo de sentir. Gente, este é o ponto. Eu acho que este é o ponto crucial do momento que a gente está vivendo, da nossa vida. Nunca foi tão visto isso, como a comunicação humana, como o encontro humano é tão importante, porque nem só de verbo se alimenta o homem. Nós nos alimentamos, gente, muito antes do verbo, muito antes do verbo. A gente só se conecta com alguém quando a gente está meio paradinho, pausado, de ouvido aberto, receptivo, né? Quando a gente está inteiro, a nossa essência está ali. Então nós nos conectamos vibracionalmente muito antes do que blá, 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 blá. Oi, fulano, dadadã. Mas há uma troca vibracional muito antes do verbo. É meio que junto, é tudo ao mesmo tempo, claro. Não é assim, primeiro me conecto emotivamente, depois... Não existe, isso é tudo junto. Mas o que nós temos que saber, gente, afinidade se trata disso. Afinação, como se fossem instrumentos que somos, né? Afinação se trata disso. Nós só nos afinamos uns com os outros quando a gente está receptivo, aberto, né? Livre de julgamento, livre de posição. E há muito posicionamento hoje, gente.
Há posicionamento para tudo, para tudo. Se gosta de azul, se gosta de vermelho. Se você vai para a esquerda, mas eu vou para a direita. Se você tem um móvel X em casa, não tem. Se você é gordo, é magro. Há posicionamento para tudo. A gente chegou num limite de posicionamento. E isto, tudo bem. Tudo bem, o ser humano faz isso, toma posições, escolhe, né? Mas nossa comunicação e vida humana é muito além do nosso posicionamento individual. Comunicação, vida social e estilo de vida, a gente tem em sociedade, a gente tem em família, em grupos, e a gente cocria isto com harmonia, com diálogo, com fluidez, com beleza. O verbo do nosso encontro é o verbo ser beleza. Nossa comunicação precisa adquirir um nível como raio de sol, um nível de beleza. Quando está belo, está artístico, está produtivo, está sendo assertivo e é poderoso, gente. É poderoso. Quando está reprimindo alguma coisa de alguém, porque pode ser que o repressor reprima de si mesmo, sem saber. Geralmente. Quando está reprimindo, quando está fechando, limitando, lembra, não é comunicação. Quando você tem que gritar para ser ouvido. E eu falo isso, gente, porque é isso que eu busco na minha vida, juro. Sabe, o ensinamento da minha semana é esse, por isso eu faço essa live, por isso eu faço conteúdos, são conteúdos que primeiro, quando eu olho para esse conteúdo, eu tenho que compartilhar, eu tenho que falar. Quando eu tenho esse insight, eu preciso passar isso, né? Para todo mundo, para a sociedade, para o meu grupo, para quem está assistindo. Eu escrevo, eu gravo vídeo, eu faço aula, sabe? Eu acho que comunicação é algo tão vivo que ela não é parada. Ela cresce, é a natureza, né? Nós não somos o mesmo de ontem. Então, nós sempre estamos melhores, nos melhorando a cada dia. Por isso, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Porque esse assunto é um assunto que eu busco na minha vida, né? Você ser efetivo, se comunicar com efetividade, com beleza, com o que é essencial, ser verdadeiro, sem julgar, sabe? Livre de julgamento. É você sair totalmente daquilo que a gente foi criado, né, gente? É a gente conseguir literalmente se libertar dos condicionamentos que a gente está respirando. A gente está respirando o ar dessa cultura que ainda se comunica com agressividade, que ensina com agressividade, que ama, se é que podemos chamar de amor, né? Com agressividade. Porque nós não temos outro código de comunicação. Gente, e é isso, né? Nem só de verbo se comunica o homem. Nem só de pão se alimenta o homem. A gente precisa encontrar outras formas. E elas já estão em nós. Elas estão em nós. Às vezes é um abraço. Às vezes é um gesto, uma ação, uma atitude. Às vezes é um silêncio. Às vezes é você ser ouvido. Você já está sendo o máximo do verbal que precisa ser. Saber ouvir. Mas de fato, gente, o verbo é constituído de todo um corporal, né? Todo um corporal verbal, a fala, de todo um gestual. Cada pessoa tem seu verbo, seu som na fala, seu timbre, sua colocação verbal, né? Então, há muita coisa musical, né? As pessoas não veem na comunicação o que o músico vê, né? A tom, a tonalidade, a pausa, a tudo isso está
acontecendo numa comunicação. É uma música, né? Se há uma frase mais importante hoje, é que tudo que nós falamos é música ou não para o ouvido do outro. Então, se nós desejamos tocar com o nosso instrumento verbal, a gente tem que ter humildade para saber que pouco sabemos. Pouco sabemos ou nada sabemos sobre comunicação verbal. Quando você vai estudar ou começa a se aprofundar, opa, você olha lá embaixo, tem um peral na sua frente. A gente pouco sabe se comunicar e se adequar às outras formas de comunicação e se adequar aos outros níveis de verbal, como do bebê, por exemplo, tá? Ou do idoso, ou de alguém que fala mais X do que Y. Nós pouco aprendemos isto. Não faz parte da nossa linhagem, da nossa cultura patriarcal, da nossa filosofia de vida. A filosofia de vida constantemente, o tempo inteiro. A gente está dentro de uma filosofia de vida X. Você pode não saber, pode não ver, mas quando começa a pensar, começa a olhar, começa a analisar e a questionar, você começa a ver qual é o ar que você respira, qual é a vibração dessa cultura e como nós podemos agregar, gente. Começa em nós, começa em cada um, né? A gente começa a mudar este todo, nos tornando um todo integrado. Primeiro, olhemos para nós. Você que está me assistindo, olhe para a sua comunicação. Se você já teve muita vergonha, se você já passou por circunstâncias de não vou falar porque você é indelicado, há outra forma. Mas qual? Se você já não foi ouvido, já se perdeu quando alguém estava falando, cansou, tem um porquê, é fisiológico, é neurológico, há um tempo. Eu até já estou me demorando demais aqui, porque quem está assistindo já deve estar cansado. Há um tempo fisiológico de concentração, isto é neurológico, gente. Neurociência traz isto cada vez mais. A gente tem que pegar e usar isto. Se a gente falar demais, não vamos ser ouvidos. Se você falar de menos, você não está se atendendo. Qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? Eu acho, gente, que o equilíbrio é sinceridade, experiência, tentativas, estar aberto, né? E estar ouvindo, ser um ouvido e cocriar. Cocriar. Mas hoje, o que eu trago para você é o desafio seguinte. Se há níveis de arte em tudo, que nós tenhamos cada vez mais um nível de arte na nossa comunicação verbal. Para isso, arte, né, vem de techne, do latim. Techne, arte, estudo da arte, tecnologia. Nós temos que encontrar a tecnologia da comunicação, que tanto fará diferença, que é um nível filosófico de olhar, de se comunicar e de atuar na nossa vida. Nós temos que ser mais artistas, fluir na arte da comunicação. E se não sabemos, está tudo bem. Realmente está tudo bem. Nós começamos a trilhar este caminho de aprendizado. Quando a gente se vê numa cultura X e a gente quer transitar para um outro ponto, nós temos um caminho, gente. Temos um caminho. É o caminho do aprendizado. Este é o caminho verdadeiro. Esta é a iluminação verdadeira. Quando a gente se põe num caminho
não de estar pronto, nunca. Não de ser superior, eu sei, o outro não sabe. A gente se posiciona num caminho de todos estamos em aprendizado. E quando a gente aprende, que verbo maravilhoso, aprender. Quando a gente aprende, nós voltamos à ordem natural de aprender com tudo que está acontecendo. De aprender com o gato, com a pandemia. Falando em gato. Fala em gato, pula um gato aqui. Aprender com a pandemia, aprender com a dificuldade, aprender com o difícil, aprender com tudo, aprender com a criança que tem tanto a nos ensinar. Quando nós nos colocamos em um caminho de aprendizado, a gente volta a ser natural, gente. Porque na nossa vida, quando nascemos, nós somos um ser em constante aprendizado. Lá pelas tantas, a gente perde essa posição humilde de aprender. E a gente começa a ter que se posicionar. Eu sei. Isso eu já sei. Isso eu sou bom. Por quê? Porque a nossa cultura, ela julga, ela é discriminatória. Ela é repressora. Então, a gente tem que ser repressor em algum momento. A gente está dentro disso, está dentro dessa bola, dessa bolha, né? Mas agora, como adultos, a gente tem opções de voltar ao caminho do aprendizado. É o caminho verdadeiro, gente. De tanto bater a cabeça na parede, o ser humano aprende uma coisa, que ele é um ser natural, que precisa se renovar, que precisa de renovação o tempo todo dia, cada dia é um dia novo. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou melhor do que ontem. Claro, essas frasezinhas, né? Mas isto é poderoso, gente. Isto é poderoso. Se tem verbos poderosos, são esses. É por isso que se tornam frases prontas. São frases de alto impacto. São frases de poder, de transformação. Quem ouve diz, opa, isso. Era isso que eu precisava ouvir. Porque, gente, nós temos que ser um ser nós mesmos. Nós temos que ser nós mesmos. E para isto, muitas vezes, você tem que tirar a roupagem daquilo que a sociedade, daquilo que você vestiu ao longo da sua vida. Né? Isto eu não quero mais ser. Isto eu quero ser, e você incorpora essa novidade para você. Que legal, gente, que legal. Eu adoro. É um assunto que vai longe, mas nem só de verbo se alimenta, se comunica o homem. Então, essa live tem que acabar. A gente tem que tomar um café mais poderoso agora para começar a trabalhar nessa quinta-feira, né? Então, eu finalizo aqui com você e espero que tenha servido esse assunto para você olhar para o seu verbal, para a sua quantidade de verbo, para o seu blá, 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 se isso está sendo efetivo, se está sendo poderoso, né? Se você está atingindo o nível de arte, não é um verbo, né, gente? Mas poderia ser, né? Arte também vem de técnica, né, gente? Arte e técnica são as duas palavrinhas que estão na linguagem artística. Nós podemos nos organizar a tal ponto, estar abertos e lendo o ambiente, lendo o outro, convivendo com o outro de verdade, né? A tal ponto que a gente atinge um nível de arte, de se comunicar. E este nível, gente, é um nível que acrescenta. Acrescenta para nós, acrescenta para o outro, acrescenta para quem vai ouvir, acrescenta na nossa vida. Que a gente possa se alimentar e se comunicar com cada vez mais arte,
e ouvido, de verdade, que a gente consiga ser menos repressor, mais natural, menos julgador e mais aberto, que a gente possa ter impacto poderoso com cada verbo, com cada palavra que a gente fala, e que mais do que isso, a gente seja um ouvido, para que o outro possa ser também ouvido e tenha morada na gente. Tá bom? Nos vemos nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de arte e de comunicação, porque somos natureza, né, gente? Somos natureza. Simples assim, belo assim. Espero que esse dia seja incrível para você e que você e eu e nós todos despertemos nossa natureza. Cada dia um pouco mais, cada dia um dia novo, nossa comunicação e relacionamento agradece e a nossa sociedade cresce junto, certo? Quero convidar você também para acabar. Semana que vem vamos ter um encontro maravilhoso, Maternidade em Evidência. Vamos falar um pouquinho do poder da mulher, poder da mãe, poder dessa comunicação aberta que a mãe tem. Na quarta-feira, dia 6, quarta-feira, às 20 horas, convido você. Ai, que bom que o dia ficou melhor, gente. Que bom, também agradeço vocês por estarem aqui. Quarta-feira nos vemos às 20 horas no YouTube ou aqui no Face, né? Você entra, vê. Provavelmente eu vou fazer no YouTube, já programei, mas às vezes não vem no YouTube, aí eu vou pro Face, né? Se não dá conexão. E convido você também para entrar no nosso canal, né? Ajudar o nosso canal a crescer. Tenho certeza que esses conteúdos, estes verbos, vão fazer diferença na vida de muitas pessoas que às vezes precisam só de um desperte à sua natureza, às vezes precisam só de um seja mais ouvido, né? Então, a rede social, ela nos serve para isso hoje, para que a gente possa crescer junto, criar comunidade, criar senso de unidade mesmo, tá? Então, nos vemos na quarta-feira, dia 20, minhas naturezinhas e naturezas. Venham comigo quarta-feira no Maternidade em Evidência. Convidem mais pessoas também, vai ser bem legal. A gente vai falar de várias coisas legais. Para a mãe se sentir poderosa. E nem só mães, né? Na verdade, eu acho que todo homem deveria assistir quarta-feira. Para poder se ver também como um papel materno, né, gente? Não é uma questão só de mãe. Nós temos um papel de maternidade. A gente influencia o outro. A gente acrescenta no outro, a gente alimenta o outro, todo momento. Então nós todos somos mãe em essência, não é mesmo? Um beijo enorme para você, amigas e amigos, e nos vemos quarta-feira, tá? Aproveita para deixar um like aqui, como todo mundo fala, eu também já vou aderir esses verbos todos para mim, para minha vida. Deixa um like aqui, meu filho. E acompanhe o nosso canal, que nós temos conteúdos muito legais pra gente ser natureza junto, tá bom? Mega beijo pra você e até quarta-feira.